Glória a Deus. Igreja, boa noite. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês e também com todos aqueles que vão nos acompanhar pelas redes sociais. O texto da palavra do Senhor está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do versículo 8. O tema da mensagem desta noite: Jesus, único nome para a salvação. Enquanto os irmãos estão procurando o texto da palavra de Deus, eu convido você que ainda não fez para se inscrever no meu canal no YouTube, acionar o sininho de notificações e também compartilhar a mensagem da palavra de Deus. E desde já o meu muito obrigado a todos. Jesus, único nome para a salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 8, nos diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de todos vós, de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pai Celestial, está lindo o texto da tua palavra, e que o Senhor esteja falando ao nosso coração e a todos aqueles que vão receber esta mensagem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Na mensagem de hoje, nós vamos responder 4 perguntas. Quem é que pode salvar a nossa alma? Quem é que vai morar no céu? Como eu faço para ser salvo? E o que acontece depois que eu sou salvo? Aqui nós vemos então o apóstolo Pedro, depois que eles oraram por um enfermo, ele e João, o homem foi curado. Então, os principais sacerdotes, aqueles que haviam trabalhado para a condenação do Senhor Jesus, perguntam para ele, no versículo 7, com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, como diz o texto da palavra, ele diz não somente aquele homem a quem foi curado, mas a salvação. E ele então diz que em nome de Jesus Cristo, e especificou bem que era o Nazareno, para que eles não tivessem dúvida, e fala que ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, ou pedra de esquina. Jesus, em grego, como está no original, Iesus, vem do hebraico Yehoshua, que é diferente a escrita desse que vocês estão acostumados a ver em música, depois a gente vai colocar corretamente na edição da mensagem. Yehoshua vem de Yahvé e de Yashal, e significa Yahvé é salvação. Pedra aí que eu falei, ele fala, é uma metáfora que fala de algo supremo, principal, Cristo como Senhor da igreja. De esquina ou angular, conforme algumas traduções, a palavra gonia em grego, literalmente, como está escrito aqui na Corrigida Fiel, cabeça de esquina, de ângulo. Essa pedra de esquina, ela era muito importante nas edificações, nas construções daqueles dias. Ela tinha que ser uma pedra muito forte, inteira, porque ela era usada para ligar 2 paredes, que se uniam a um ponto em que ela era posta. Vocês já devem ter visto, por exemplo, uma casa de esquina, Então, vem uma parede assim, a outra parede aqui. E a pedra,
era como se fosse formar uma cruz, né? Ficava um lado no lado da parede, no meio e depois no outro lado da parede. No templo de Jerusalém, para se ter uma ideia, tinha uma pedra de esquina, ou angular, de 5,80 metros de comprimento e 2 metros de espessura. Qualquer edifício podia cair se a pedra de esquina tivesse algum defeito. Então eram escolhidas com muito cuidado, eles tinham muito cuidado nisso, pois o seu caráter determinava o tempo de vida da construção. Na verdade, existiam 2 pedras de esquina, uma que segurava o telhado e a outra que segurava a construção. Qualquer uma que pudesse ser entendido, a aplicação estava com Jesus Cristo mesmo, mas provavelmente ele está se referindo mais à da construção. A do telhado, se ela não fosse bem feita, derrubava o telhado na cabeça do povo. E a das paredes, se ela não fosse bem colocada, se fosse defeituosa, derrubava a construção na cabeça do povo. Então, de todas as formas, a pedra de esquina, essa pedra angular ou cabeça de esquina, ela era fundamental, tal qual é hoje o alicerce. O apóstolo Pedro aqui está citando o Salmo 118, 22. E ele está falando que a nação de Israel rejeitou o Senhor Jesus, como o salmista lá usa. Então Jesus, como pedra que uniu as 2 paredes, os judeus e os gentios, no mesmo corpo a igreja, pelo Evangelho. Em Efésios 2,20, Paulo escreve: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra, é a principal pedra de esquina. Então, fundamento dos apóstolos e profetas, mas a pedra principal é Jesus Cristo. Então, a pedra sobre a qual está edificada a igreja não é Pedro, é o próprio Senhor Jesus, sendo Deus. Por isso, Efésios 3, 4, 6, ele completa: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Então ele mostra agora a grande revelação do Evangelho oculto até aquele momento em que não somente os judeus fazem parte do corpo, mas agora os gentios são co-herdeiros, são herdeiros ao lado. Então Jesus veio trazer a unidade do povo de Deus. A divisão fica por conta da carnalidade dos líderes, né? A palavra salvação que ele fala aqui, soteria, fala de salvação como se ela fosse atual, de todos os cristãos verdadeiros, aqueles que estão recepcionando essa salvação. É um livramento, é aquilo que confere às almas salvação. É a salvação da alma da condenação do juízo do grande trono branco para o castigo eterno no lago de fogo. E assim terão vida eterna como filhos de Deus. Aí vem então a primeira pergunta: quem é que pode salvar a nossa alma? Nós vamos ver que a pregação dos apóstolos, ela era muito categórica, diferente do que você escuta nos dias de hoje. Ele fala, eu vou mostrar para vocês esse versículo 12, em que ele diz que nenhuma outra salvação, que em qualquer tradução de Bíblia que você verifique, não há dúvida. Por exemplo, eu vou ler na King James, americana, em português atualizado: e portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Vou colocar agora, ler a Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém: pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ou a revista atualizada, que é uma das mais usadas no meio dos evangelhos: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então o texto é claro: não existe nenhum outro nome pelo qual uma pessoa será salva. Então, Maria, a mãe de Jesus, ela não pode salvar ninguém. As igrejas evangélicas, elas não podem salvar ninguém. A igreja católica não pode salvar ninguém. Quando você escuta um pastor dizer: olha, se você não for membro da congregação cristã, ou da Assembleia de Deus, ou da comunidade evangélica do Reino de Deus, ou qualquer igreja, você não é salvo,
porque a salvação está em Jesus Cristo. E se um padre disser, ora, a salvação tem que estar dentro da Igreja Católica, ele está fora da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que não há salvação em nenhum outro nome. Nenhum outro nome foi dado para que alguém vá para o céu. Sem o nome de Jesus Cristo, vão mesmo para o lago de fogo, o inferno. Isso quer dizer que pastor, bispo e apóstolo não podem salvar ninguém. Mesmo que seja um apóstolo rico, esse ricão que tem aí, padre e papa não podem salvar ninguém. O nome que salva é o de Jesus Cristo. As imagens veneradas, sejam elas aonde for, elas são incapazes de qualquer coisa, muito menos de salvar. A salvação vem de Jesus Cristo. Se você tem planos de passar a eternidade ao lado do Pai, somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Em João 6,37, ele diz assim: todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então ele diz, o Pai dá, e vão a Ele, não vão para outro, vão a Ele, Jesus Cristo. Em João 10, 29 e 30 ele diz, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Agora, por que Jesus Cristo é o único que pode salvar? A salvação é só com Ele. Porque Jesus Cristo é o único que é mediador entre o Pai, Deus Pai, e os homens. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 6, Paulo escreve assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens se salvem. O desejo do Pai é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, a verdade que é o Filho dele, Jesus Cristo. Aí ele diz, porque há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então ele diz que há um só mediador. A palavra mediador em grego é mesiteis, quer dizer mediador. É alguém que fica entre dois lados, a fim de estabelecer e restaurar a paz e a amizade entre esses dois lados, quer dizer, o Pai e a humanidade. Através de Adão foi quebrada a comunhão, e Jesus veio ser o mediador. Por isso que ele fala, Jesus Cristo, homem, Deus que se tornou homem. Significa intermediário, reconciliador, conector, quer dizer medianeiro, um meio de comunicação, um intérprete. Isto é que nós temos o entendimento, o preço da redenção. Algumas traduções, como atualizada, traduz como resgate, traduz a palavra antilutron. O que era o preço de resgate? Era o preço pago pela redenção, pela libertação de uma pessoa vendida no mercado de escravidão. O escravo, então era o preço que se pagava por um escravo. Toda a humanidade escrava do pecado e da condenação. E Jesus Cristo veio pagar o preço de toda a humanidade. Significa redenção, resgate. Só então, o que quer dizer que Jesus Cristo é o medianeiro, é o mediador? Somente ao Senhor Jesus Cristo nós podemos orar. Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Só Ele, só a Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode ligar o ser humano, o pecador, com o Pai perfeito. Porque há um só mediador entre o Pai e nós, seres humanos, aquele que pagou o preço da nossa redenção. Nós vemos em Apocalipse 1, 5, 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre, amém. Então ele diz, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Para a gente entender o preço que Jesus pagou, ele fala sempre, como Paulo escreve, Jesus Cristo, homem. E a Bíblia fala que todo olho o verá. Imagina o seguinte:
uma pessoa salvar a família dela, teria que dizer o seguinte: olha, você tem que ser cego. Aí a pessoa diz assim: olha, mas eu não sou cego. Mas você tem que ser cego. Então vai ter que fazer o seguinte: para o resto da vida, você não vai poder abrir os olhos. Tudo bem, eu pago esse preço. Jesus se tornou homem, sendo Deus. Ele nunca deixará de ser as duas coisas. Por isso que todo olho vai vê-lo. Deus é invisível, se tornou um homem, agora um homem perfeito. E a imagem dele, todos serão reproduzidos pelo Espírito Santo, o corpo da sua glória. Então um preço muito alto foi pago. Então o Pai não aceita nenhuma outra forma para ir até Ele, a não ser o seu Filho Jesus Cristo. Aí vem a pergunta: quem é que vai morar no céu? Bom, vamos compreender assim. Primeiro, pecados são crimes contra a lei de Deus. Em Romanos capítulo 7, versículos 7, 9, do 19 ao 20. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Ele não conheceria a morte se a lei não dissesse: não matarás, o assassinato, o crime. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu. Já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, através da palavra, a gente reconhece, tem o entendimento que pecou. E se pecou, cometeu um crime. Ora, pecados são crimes contra a lei de Deus. A segunda parte disso, eu tenho que dizer: os crimes têm que ser punidos. E com Deus não é que nem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quem tem dinheiro não é condenado. Quem não tem vai para a cadeia. Com Deus não tem essa. Seja rico, seja pobre, todos são pecadores. Então diz a Bíblia em Romanos 6, 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em 1 Timóteo 1,15, Paulo escreve: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então ele veio salvar os pecadores. Significa que todos cometeram crime, tem jeito. A terceira parte: quem comete crime são os injustos, são os ímpios. E o que a Bíblia diz? 1 Coríntios 6, 9 diz: não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Salmo 9, 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então está mostrando que pecado é um crime contra a lei de Deus e serão punidos com o inferno. Uma vida longe de Deus. Agora, a quarta informação: a pessoa, para ir para o céu, ela tem que ser justa. Mateus 25, 46, Jesus diz: irão esses para o tormento eterno, falando dos injustos, mas os justos para a vida eterna. Os justos vão para a vida eterna. Em Mateus 13, 43, Jesus diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isto é, quando uma pessoa ela é isenta do seu crime, ela é perdoada do seu pecado, ela se torna justa para com Deus e ela vai para o céu. Mas aí você vai falar: mas ninguém é justo na raça humana. De fato, Romanos 3,10 diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. A atualizada traduz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 1 João 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então todos pecaram e precisam da salvação que está em Cristo Jesus. E aí então a sexta informação: somente um justo entra no céu. Como que a gente faz? Romanos 8, 1, 2 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, então,
Pecado é um crime contra Deus. Todos os que cometem pecado cometem crime e têm que ser punidos e são castigados. E agora nós aprendemos que para ir no céu tem que ser justo. Então o céu não é lugar de gente bonzinha, é lugar de gente justa. E somente através de Jesus Cristo uma pessoa se torna justa. Romanos 5, 8, 10, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, todos os nossos crimes Ele pagou. Logo, muito mais agora, tendo sido o quê? Justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Então, ser justificado quer dizer que nós fomos tornados justos. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, através da ressurreição e morte de Jesus Cristo, é através do seu sangue que nós nos tornamos justos. Quando uma pessoa se torna, a oitava informação, é quando uma pessoa se torna justa, ela teve um novo nascimento. E isso prova que ela foi salva. E aí começa a outra fase, que é a santificação. Em Hebreus 12, 22 e 24, ele diz: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então os justos estão lá. O céu não é lugar de bom, é lugar de justos, porque bom é só Deus. E a Jesus, o mediador, o medianeiro. Então, somente Jesus Cristo é mediador. Somente Jesus Cristo pode rogar por nós, pecadores. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Em João 3,3, Jesus disse, Jesus respondeu para Nicodemo e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Muito bem. Aí nós vamos para a terceira pergunta: como eu faço para ser salvo? Romanos 10, 9, 13. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. O coração eu creio para a justiça, eu vou me tornar justo. E com a boca eu confesso a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, o gentil e o judeu, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E em Marcos 16, 15 e 16, Jesus deu a ordem. E disse-lhes: ide por todo o mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, você crê em Jesus, você confessa Jesus com sua boca e você é batizado. Ah, mas eu fui batizado como uma criança. Esquece isso. Batismo de criança não existe na Bíblia. Existe uma má interpretação de textos. Não há batismo de criança, porque Jesus Cristo não mandou batizar criança. Jesus Cristo mandou batizar discípulos. Lá em Mateus 28, 19. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui no Evangelho de Marcos, ele fala para quê? Para ser batizado. É batismo por imersão, é uma decisão. Ele fala: quem crer, crer. Para ser batizado tem que crer, tem que receber, tem que fazer essa confissão. E isso é que faz a diferença na vida da pessoa. E por último, a última pergunta: o que acontece depois que eu sou salvo? Acontece uma coisa e não deve acontecer a outra. Primeiro, o seu nome é escrito ou inscrito no livro da vida. Apocalipse 21, 27 diz sobre a Nova Jerusalém: e nela não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quando eu confessei Jesus, o meu nome foi escrito lá no livro da vida do Cordeiro. Coisa maravilhosa. Mas esse é o problema da vida espiritual.
O diabo vai fazer de tudo para que você desista da salvação de Jesus. Lembram-se que eu li no texto de 1 Timóteo, que fala que Jesus é mediador, que o Pai deseja que todos os homens se salvem, mas nem todos vão querer a salvação. Então Jesus, explicando isso na parábola da semeadura, em Lucas 8, 11 e 12, ele diz assim, eu vou ler na tradução da King James: eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus, como você está escutando agora. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. Então, muitas pessoas, mesmo depois de muito tempo dentro de congregações, dentro de igrejas, estão descrendo, porque o diabo consegue arrancar aquela semente que caiu à beira do caminho. São corações que, diante de muitas situações, o diabo consegue tirar a palavra, e quando ele tira a palavra, ela não crê, e se ela não crê em Jesus, ela não confessa no seu dia a dia de vida, e ela não é salva. E quando isso acontece, o que acontece? Acontece a maior tragédia. Apocalipse 3,5, Jesus avisou bem a igreja, ele disse assim: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então ele diz aqui: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Isto quer dizer que quando nós largamos Jesus, voltamos para o mundo, abandonamos de fato aquele nome escrito no livro da vida, o anjo vai chegar lá com a borracha e vai apagar, e vai tirar de lá. Aí você fala assim: e qual que é o destino de quem o nome não está escrito no livro da vida? Aí é o problema. Apocalipse 20, 12, versículos 12 e 15 diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, quer dizer, as autoridades, os ricos, esse povo corrupto que fez e desfez e triunfou aqui nessa vida, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Cada obra de cada pessoa, as recusas, as rejeições à palavra de Deus. Aí diz o versículo 15, esse sim é o versículo que todo ser humano precisa ter medo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então assim, a maior ambição do ser humano tem que ser se o seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. E quando eu criei e confessei Jesus, aí em obediência a ele eu fui batizado. Isso aconteceu. E o dia a dia, a batalha, as lutas, as dificuldades, elas vêm do sofrimento. Como Jó. Jó foi sabatinado pelo diabo. Deus permitiu o diabo tocar na sua vida. E o diabo desgraçou a vida de Jó. Matou os filhos, as filhas. Levou ele a uma verdadeira miséria. Ele perdeu tudo que tinha, perdeu a sua saúde e foi lançado no lixo da cidade. E meio a tudo aquilo, ele ainda disse: eu sei que o meu Redentor vive. Isso é, por isso que o profeta Ezequiel, Tiago, eles lembram e falam da vida de Jó. Colocam-no como um exemplo. Então, eu não posso me esquecer de uma coisa. Tudo na nossa vida é consequência de escolhas. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu não tenho sorte no amor, eu não tenho sorte no trabalho, eu não tenho sorte no amor. Não é que você não tem sorte, é que você faz as escolhas erradas. Você faz as escolhas da maneira errada. Você faz as escolhas, e muitas das suas escolhas
tem pecado oculto, tem mentira, tem enganação, tem coisas, tem cobiça, tem coisas que não serão abençoadas. E a salvação é uma escolha. Jesus pagou pelos pecados de todo ser humano. Não quer dizer que todos serão salvos, porque ninguém vai entrar no céu. O sujeito não deu espaço para Deus na vida dele. Ele viveu toda a sua vida, toda a sua existência aqui, porque tem gente que não está temendo a volta de Jesus. Não tem problema, ele esquece que tem a morte. E se está vivo, pode morrer. Morre gente jovem, adolescente, criança, morre idoso. Está morrendo. Chegou a hora, foi embora. Aí todo mundo, mas ele era tão bom. Como uma pessoa postou nas redes sociais: eu não posso aceitar que a minha avó, que era uma pessoa boa, não falava mal da vida de ninguém, vá para o mesmo lugar que um criminoso. Gente, o céu é um lugar para gente que foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo. O que vai fazer a diferença é a escolha quando Jesus foi anunciado. Então hoje, a ordem dele foi para que eu falasse dele como o único meio de ir para o céu. E esta mensagem é a mensagem que, se você tem um pouco de espírito de evangelização na sua vida, a unção, a mesma unção que derramou sobre Jesus para que ele evangelizasse os apóstolos, os cristãos, você vai transmiti-la para outras pessoas, especialmente para a sua família. Porque a coisa mais importante que tem na nossa vida é o nosso nome estar escrito no livro da vida. Tem gente que gosta de ver o nome nas redes sociais, todo mundo badalando e curtindo. Eu vou curtir sim. Se um anjo mostrar para mim: Alberto, o teu nome está aí, curte mesmo. A partir do momento em que eu entreguei a minha vida para Cristo, eu tive que fazer uma escolha. E isso é para todo mundo. Jesus disse que muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. E ele fala em Mateus: aquele que perseverar até o fim. Ele fala, explicando para os seus discípulos, que a iniquidade iria se espalhar demais. Mateus 24, ele fala no versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Começou firme, hoje não tem mais nada a ver com Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E a certeza que nós temos, Jesus disse que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Observe que, por uma questão ética, por uma questão de não comprometer o Evangelho, você não vai ver em nenhuma das minhas lives eu falando ou pedindo dinheiro para alguém. Porque eu quero que você compreenda que o motivo pelo qual eu prego o Evangelho há 35 anos não é por causa do dinheiro, porque eu não ganho para isso. É porque eu fui salvo por Jesus e eu recebi dele mesmo a missão de pregar o Evangelho e ensinar a todos. E hoje eu estava com várias mensagens e disse: Senhor, qual tu queres? Não era nenhuma daquelas lá, era esta aqui, para lembrar, porque as pessoas estão morrendo de Covid, morrendo de acidente, morrendo, e as pessoas estão morrendo sem ouvir a mensagem do Evangelho. As pessoas estão compartilhando fotos, compartilhando viagens, compartilhando muitas coisas, mas não compartilham a mensagem. As pessoas estão da sua família morrendo do seu lado, sem você apresentar a Jesus e dizer a ele assim: olha, só tem um meio de você ir para o céu. Não adianta depois todos estarem ao redor do caixão, chorando, e dizer: ele foi para o céu porque era bom. Você vai dizer: nossa, pastor, como você é cruel. Não, querido. Eu não quero que ninguém vá
para o inferno. E é o desejo do Pai que todos os homens sejam salvos. Então, como um médico, se ele tiver todo o paciente, ele não opera. Eu tenho que ensinar e pregar o Evangelho. E você acabou de ler aqui, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro. É só Jesus, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo, a Ele toda honra e glória, Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Somente Jesus. Então, de nada adianta você pedir para a mãe dele: rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Porque ela não pode fazer isso, porque ela não morreu na cruz. Pedro não morreu na cruz. Paulo, ainda que foi crucificado, mas ele não morreu na cruz para pagar os nossos pecados, porque ele era pecador. Agora Jesus Cristo, sim, ele arcou sobre si todo o pecado da humanidade. Na cruz ele reconciliou a humanidade com seu Pai, e nós hoje podemos ser chamados de filhos de Deus por causa dele. O seu sangue vertido na cruz, quando ele disse: está consumado. O Evangelho de João registrou isso. Literalmente, totalmente pago. Ele pagou cada pecado. Sempre me perguntam isso? Sempre não. No passado perguntava muito, hoje as pessoas não estão muito. Antes de eu ler o último versículo, os 2 versículos. Como uma vez perguntaram para o pregador se Hitler se arrependesse. Aí ele fala assim: olha, o sujeito estuprou, fez um mal, ele é perdoado? Uma pergunta difícil, não é? A gente tem que olhar 2 ângulos. Quando Jesus pagou na cruz, mas antes de dizer isso, se eu pegar uma pedra do tamanho desta caixa aqui, deve pesar uns 40 quilos, penso eu, 30, 40 quilos, e jogar no rio, o que acontece? Ela vai para o fundo, ela afunda. E se eu pegar uma pedrinha pequenininha, desse tamaninho assim, e jogar no fundo do rio, ela vai afundar também. Então assim, o tamanho do pecado não importa, porque sem Jesus Cristo, o grande pecador como Hitler, ou como um criminoso, um estuprador, tanto quanto aquele que tem um pecadinho só, se é que era possível ter um pecadinho só, né? Porque só de dizer que tem um pecadinho só já tem 2 que está mentindo, vai para o inferno. Jesus pagou por todos os pecados. O detalhe que faz a diferença, meus irmãos, o detalhe que faz a diferença é se a pessoa vai encontrar lugar de arrependimento. Em Hebreus 12, o autor sagrado diz assim, no versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí ele diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe, por ela muitos se contaminem. E ele fala: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma redenção vendeu o seu direito de primogenitura. Ele trocou uma coisa espiritual por uma coisa material. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Se a pessoa não achar lugar de arrependimento, não importa o tamanho do pecado. Então tem pessoas que acham, peca, eu peço perdão, peca, brinca. A questão é se você vai achar lugar para arrependimento. Se não achar, olha, com lágrimas ele buscou, ele chorou, e mesmo assim ele não encontrou lugar para arrependimento.
Então, por último, eu quero dizer que você tem que aceitar o convite. Enquanto você está vivo, enquanto há tempo para a salvação. Jesus disse assim lá no Evangelho de João. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, frase conhecida. Um dia eu vou explicar com detalhes isso, porque preciso explicar bem caprichadinho. Por que ele disse isso? O judeu entende bem. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, eu sou o caminho. Não é um dos, é o. Olha o artigo definido, singular, o caminho. A verdade. O resto é mentira. E a vida. O resto é morte. Ninguém vem, não é vai, é vem ao Pai senão por mim. Quer ir para o céu? Só tem um jeito. Só tem um nome que foi dado pelo Pai. Que importa que alguém vai entrar no céu. E quando estiver no leito, você sabe que todas as vezes que eu vou fazer endoscopia, como fiz recentemente, acho que foi a 10ª, se eu não perdi a conta, eu faço a minha oração e estou pronto. Muitas pessoas, dependendo da situação, fazem endoscopia, tomam anestesia e vai embora, não volta. Uma única coisa: se for hoje que eu vou estar contigo, a minha fé está no Senhor. Eu digo: Senhor, se é hoje, então estou pronto. Aí quando eu acordo, eu falo: tá bom, Senhor, o Senhor me deu mais um tempo. Ainda não cheguei à obra. Ao final da obra que o Senhor tem. Mas uma coisa não pode ser roubada de você. Porque na verdade, não tem como o diabo roubar a salvação de ninguém. Ele seduz você para que a palavra de Deus não entre no seu coração. E fica com rótulo de religião, com rótulo disso e daquilo. Enquanto você estiver ouvindo a mensagem da palavra e pondo em prática, e pronto, o seu coração, o Espírito Santo está trabalhando com você, você sabe que você está pronto. Se ele voltar agora para arrebatar a igreja, você está pronto. E se de repente ele te chamar, você também está pronto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai Celestial, eu oro agora por todas as pessoas que também vão receber essa mensagem. Que o Senhor esteja abençoando especialmente aqueles que estão em dúvidas, que estão desviados, e aqueles, Senhor, que estão presos, acreditando em tantos nomes e formas de salvação, que possam ser livres e libertos, possam ser salvos, confessar Jesus Cristo e verdadeiramente receber o batismo, que ele seja mergulhado na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como adulto, crendo, Senhor, abandonando toda a prática contra a tua palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.